Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Câmara 1 e hoje é um episódio muito especial. Estou aqui com meu amigo Chicão. Opa, tudo bom? E hoje nós teremos a honra de entrevistar a doutora Marília Costa. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar com a senhora contando um pouco da sua história, de como a senhora chegou na área de tecnologia e por quê. Tá bom. Minha história, ela não é uma história linear, né? Uma carreira, assim, como vindo na geração anterior à minha, né? Bem, assim, você escolhe um curso. Eu lembro que quando eu estava para decidir o que eu ia fazer na faculdade, eu estava pensando que ia ser a minha inteira carreira. Escolha bem, pense bem no que você vai fazer no vestibular, porque é uma escolha para a vida. Era mais ou menos assim. Mas tudo mudou muito. Eu comecei minha carreira me formando em farmácia e que hoje muita gente se espanta quando eu digo, não, assim, eu sou farmacêutica no papel. E o que aconteceu? Quando eu estava terminando o curso de farmácia, eu queria muito ter uma experiência no exterior. Naquela época aparecia algumas poucas oportunidades. Vai fazer um semestre no Canadá. E quando eu olhava, eu não conseguia nem concorrer à vaga porque eu não tinha o inglês. E aí eu entendi que o inglês tinha um peso para me abrir oportunidades. Eu já tinha estudado um pouco, mas acabava parando por causa da oferta que tinha na universidade. Tinha semestre que tinha turma, tinha semestre que não tinha. E aí eu comecei a focar mesmo em ter o inglês para eu conseguir realizar meu sonho de estudar fora. E aí eu passei um ano estudando inglês depois que eu terminei a universidade. Aí eu fui para os Estados Unidos para ter uma imersão e fiz testes de proficiência que você precisa provar o seu nível de inglês nessas bolsas. E aí eu tentei 2 bolsas e consegui passar numa para fazer o doutorado na Escócia. E foi uma experiência assim incrível que mudou minha cabeça, porque não foi só a pesquisa científica, foi toda a experiência em outro país, convivendo com pessoas de outros países, convivendo com uma imersão cultural mesmo. Você está em outro lugar e você aprende com tudo, desde a comida até sacar dinheiro no banco, até pagar a conta da energia elétrica, tudo é diferente. E foi incrível. Quando eu estava terminando o doutorado, eu já tinha escrito até a tese. É um momento muito tenso de terminar os estudos. Apareceu um evento na internet. E eu disse, eu vou para esse evento. Tinha lá alguma coisa na área de saúde. Como eu estava ali bem ligada à área de saúde, eu fui. Eu não sabia, mas eu estava participando do meu primeiro hackathon na vida. Vocês já ouviram falar em hackathon? Esse nome hackathon é a mistura de hacker, que é a pessoa que sabe fazer as coisas na internet, aqueles hackers, e esse tom é de maratona, marathon. Então, no Brasil já acontece muito. É uma maratona de tecnologia. É você mergulhar em alguns dias num tema e construir um protótipo, uma tecnologia básica, bem rápido, para você provar que você consegue resolver aquilo. E aí foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, nessa imersão. E era na área de saúde. Então, lá no Reino Unido, eles têm um sistema de saúde que foi o que inspirou o nosso SUS. Então, o NHS, que é o sistema de lá, estava dando palestra e estava mostrando alguns problemas da área de saúde para que aquelas pessoas pudessem tentar resolver. Então, foi a primeira vez que eu estava numa equipe multidisciplinar, assim, com pessoas que não eram da minha área tentando resolver um problema. Então, foi a primeira vez que eu conversei com um desenvolvedor que estava na minha equipe, uma designer que estava na minha equipe, uma outra mulher que trabalhava com projetos. E ter pessoas de diferentes áreas juntos tentando resolver um problema é a receita perfeita para a inovação. E a gente tacou ali um problema que era a saúde da mulher e criou um chatbot. Então, foi a primeira vez que eu vi alguém construindo essa ferramenta. E ele conversava muito comigo, porque ele sabia que eu entendia do problema, que eu era pessoa da área de saúde. E a gente ia construindo como o usuário ia conversar com o chatbot para ajudar na saúde da mulher. E eu lembro que, para mim, eu fiz, meu Deus, é assim que funciona o outro lado. Eu não tinha ideia.
E era por árvore de decisão, que é quando você tem sempre respostas prontas e você vai guiando o usuário para dizer é isso ou é isso. E eu nunca tinha visto isso sendo construído. E aquilo ali abriu muito a minha mente. Eu fiquei muito feliz porque a gente ficou em terceiro lugar e as equipes eram muito boas. E eu saí de lá com aquela alegria. Poxa, eu consigo construir com outras pessoas coisas novas. Só que eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui professora universitária na Estadual da Paraíba e lá teve um evento. Dentro desse evento de uma feira de tecnologia tinha um hackathon. E aí eu fui para esse hackathon. Eu entendi que era parecido com o que eu tinha experienciado, né, lá fora. E aí a gente venceu esse hackathon, minha equipe venceu. O tema era educação. E aí eu estava de novo, eu estava com 2 designers, um desenvolvedor, eu acho que éramos 4. E nessa experiência, quando a gente saiu, ninguém quis muito continuar investindo em construir a ideia. Mas eu queria. E aí eu lembro que eu fiquei sozinha na equipe, eu tentei arrastar aquela coisa, cada um tem uma agenda na universidade, estudando. E aí essa foi a minha primeira startup, que surgiu nesse hackathon e que eu tive por 2 anos, foi antes da pandemia, e que começou nesse link, né? O primeiro hackathon lá fora, o primeiro hackathon aqui com a criação da minha primeira startup. E esses 2 anos foi quando eu fui para muitos eventos. A gente foi acelerado, que são, né, que são programas que são feitos para acelerar o desenvolvimento da startup do negócio. Então a gente foi para São Paulo, a gente foi para Santa Catarina, aí minha mente abriu para o mundo da tecnologia. E aí no final ali desses 2 anos, que era o comecinho de 2020, a gente já estava vendo que estava difícil levar a startup. A gente ajudava o estudante universitário com a moradia compartilhada. Era o Airbnb do universitário. E aí, quando a gente estava pensando se ainda ia dar certo colocar ainda o negócio para frente, veio a pandemia que disse todo mundo fica em casa. Então, para a gente foi o grande sinal de que essa jornada já nos ensinou bastante. Eu brinco que é um MBA sem certificado. E foi quando eu tive que tomar uma decisão se eu ia continuar assim na ciência ou não. E aí eu fui para o pós-doc com essa mentalidade. Eu vou dar uma última chance, entre aspas, assim, à carreira científica. E aí, no pós-doc, eu vi que não era o que eu queria, porque eu queria sempre botar as coisas no mercado. E no ambiente científico, aqui, pelo menos na maioria dos ambientes no Brasil, é ainda muito distante do mercado, que é algo que a gente tem muito a melhorar. Então, eu fiz, não é por aqui. Eu quero ir para o mercado. E aí eu comecei a trabalhar nos institutos de tecnologia. E eu consegui fazer essa transição por causa da minha experiência em ter a startup, em ter sido incubada numa incubadora. E aí eu passei por 3 institutos de tecnologia, sempre na parte de inovação, startups e empreendedorismo. Aí no primeiro a gente implantou, né, eu implantei uma incubadora de startups. Aí no segundo eles já tinham programas de aceleração de startups e no terceiro também. Então assim, eu comecei na tecnologia por causa de um evento que eu fui terminando o doutorado e eu percebi como eu gostava da multidisciplinaridade e de criar, né? De colocar uma ferramenta que ajudasse as pessoas. E a partir desse ponto mesmo de virada, que foi começar a trabalhar nos estudos de tecnologia, foi que ficou bem mais forte e que eu estou sempre nessa interface de pegar o valor da tecnologia para aplicar no negócio e não realmente assim, mão na massa, escrevendo o código. É a parte mais difícil da tecnologia. É a parte mais difícil. E mexendo nessa parte de programação foi que você descobriu esse gosto pela inteligência artificial, por estudar a inteligência artificial? Olha só, quando eu estava no Instituto de Tecnologia, já tinham uns colegas que gostavam muito do assunto, queria fazer evento e discutiam em algumas reuniões. Mas ainda estava distante de mim o entendimento do poder daquela tecnologia, por mais que eu escutasse falar, por
por mais que eu fosse em algumas discussões, mas elas eram muito técnicas. Como construir, como melhorar aquela ferramenta. Quando ela realmente deu um boom de se popularizar, eu acho que era ali, o começo foi em 2024, aí foi quando quem não sabia como construir fez, uau, realmente, eu consigo gerar textos, eu consigo fazer resumos, eu consigo... Aí, sim, eu disse, não, peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que entender isso aqui, porque eu não imaginava que eu ia conseguir solicitar aquilo à máquina, né? Porque todos os projetos tinha sempre grandes times de desenvolvedores fazendo um software, fazendo um hardware, fazendo o que ia ser implantado na indústria, mas estava longe de eu ter uma participação assim direta na tecnologia. Era entender o valor dela, entender como ela pode ser aplicada, entender como o projeto é construído, mas mais nessa gestão de projeto e valor de negócio. E quando ela surgiu, dando a oportunidade de quem não sabia escrever a linguagem usar, foi quando eu disse, não, peraí, gente, eu tenho que entender isso aqui. E aí como é que eu posso dizer, essa democratização da inteligência artificial, esse momento em que ela se aproxima de todas as pessoas, que ela se torna acessível para todas as pessoas, foi uma virada, assim, podemos dizer que foi um ponto-chave da tecnologia na sociedade. Eu acho que a gente pode comparar com as outras tecnologias, né, na história. Primeiro, ela assusta, e ainda tem muita gente assustada, né? Quando você vai descobrindo. Ainda é muito novo, né? Ainda é. Então, assim, quando você imagina a sociedade que não tinha eletricidade, né? Muita coisa teve que se aprender para a gente lidar com a eletricidade. Porque ela nos dá luz, mas você também pode tomar um choque elétrico e morrer, né? Então, tudo foi se construindo a partir da descoberta, né? Como utilizar, que cuidados, você não pode botar o dedo na tomada. A gente aprendeu, olha, os fios têm que ter esse cabeamento, tem que ter um poste, né, para distanciar, não pode ter nada com água perto, né, de um secador de cabelo. Então, assim, a gente foi aprendendo. Imagina aí, toda a jornada para quem vivia na vela aprender. E esse é uma analogia que eu uso para a IA. Então, a gente ainda está se machucando, levando choques, percebendo os erros, os perigos, para que a gente possa, aos poucos, criando esses mecanismos de proteção, de orientação, de boas práticas, de como melhor usar para você não ter problemas, nem jurídicos, nem no seu trabalho, nem até de aconselhamento, né? Que a gente usa tanto para entender se algo é grave ou não. Imagina na saúde. Você fala simplesmente o que você está sentindo e ela pode te dar uma resposta completamente diferente do que um profissional de saúde ia te dar. E isso é, por exemplo, você colocar toda essa proteção de não botar o dedo na tomada, de você botar o cabeamento longe das pessoas, no poste, porque as pessoas que estão usando a ferramenta não necessariamente têm a obrigação de saber todos os perigos que estão passando, mas a oferta dela tem que ser, que a gente chama assim, regulada, né? Ter essas proteções, por saber que ela está aí disponível para todo mundo. Então, a gente está nessa jornada mesmo de descobrir como melhor usar, do poder que ela tem e de, vamos dizer assim, questionar as proteções que são necessárias para que todo mundo possa usar. E quais são os principais cuidados atualmente, tanto para o consumo de notícias vindo das inteligências artificiais, quanto na utilização dela enquanto ferramenta para potencializar o seu trabalho? Pois é, como tá todo mundo inebriado e tá na hype, né? Tem um gráfico assim, sabe, de curva que mostra quando a tecnologia mostra o que ela pode fazer e entrou no mercado, tá todo mundo no hype, assim, uau, usando, botando para tudo, só olhando o lado bom e depois ela começa a declinar, que é quando a gente percebe,
os erros, os perigos, que ela não resolve tudo, né? Ela não é a bala mágica. E aí começa a criar esses mecanismos e aí estabiliza. Então, o hype que a gente tá em vários cenários é de encantamento, igual quando você está apaixonado por alguém, você só vê as coisas boas. Meu Deus, é lindo, é maravilhoso, resolve tudo. E o que a gente pode fazer para não cair em vários problemas é não estar assim tão apaixonado. É realmente entender que ela ajuda, que ela resolve e entender o básico de como ela funciona e como melhor você pode solicitar alguma coisa a ela. Enquanto a gente não tem a dose certa desse remédio, né, que não é tóxico e que é saudável, estabelecido pela regulamentação, a gente tem que ter essa consciência. Então, o que a gente pode fazer é entender como melhor solicitar à máquina, à IA, o que a gente quer e ter o senso crítico de analisar a resposta dela. Isso são habilidades que são realmente necessárias e são colocadas até nas vagas, nas oportunidades de trabalho. Por quê? Porque a gente, quando pede melhor a ela, tem mais chances da melhor resposta vir. E quando a gente tem o senso crítico de criticar o que ela trouxe, a gente tem mais chance de encontrar se ali tem um erro. Então, na verdade, o que eu estou falando é você ser bom em escrever um prompt, que é como você pede o que você quer à máquina, e como você usar ela de forma ativa, que é você mantendo o seu senso crítico em relação ao que ela diz. Porque quando a gente não critica, questiona, confere, busca a fonte, pede a ela que lhe diga a fonte, a gente está usando de forma passiva, tipo assim, eu confio plenamente. E quando você usa de forma passiva, já está provado nos artigos científicos que você perde cognição, ou seja, você perde inteligência. E isso é o maior paradoxo da tecnologia, porque ela vem para nos ajudar, para nos potencializar, mas se a gente não souber usar, ela deixa a gente menos inteligente. O cérebro preguiçoso, né? Isso, exatamente. Se você está com preguiça de ler, de analisar, de questionar, de pedir a fonte, o seu cérebro é igual um músculo. Aí ele fica tão preguiçoso que qualquer coisa que ela der, você já está ali acostumada a aceitar e ela pode errar muito feio, mas você já está acostumada a aceitar e você ir para algo totalmente inexistente, totalmente não verídico, porque ela cria, né? Ela é generativa. Então, nesse processo de criação, ela pode criar notícias que não existem, livros ou apostilas que não existem. Na área de direito, ela pode dizer que uma lei existe e aquela lei não existe, ela criou. Então, por isso que é importante você saber perguntar. E na área de saúde, que é uma coisa que muita gente está usando, ela também pode criar. Então, imagina ela criar uma dose que não existe. Então, você pode ter um problema de saúde muito grande, você tomou uma dose que ninguém deveria tomar. Ela pode criar uma receita caseira de chá, de alguma coisa que ninguém nunca fez. Ela foi criativa, mas em questões seríssimas, a gente não quer que ela crie. A gente quer que ela diga o que a gente já conhece, o que é seguro, o que já está provado. Então, por isso que a gente tem que ser muito bom em saber pedir o que a gente quer. Eu acho que isso entra também naquela conversa breve que a gente teve antes, que aí ela também quer te agradar, porque ela também é um produto. Então, ela também entra nessa do algoritmo que acaba gerando algumas bolhas, né? Menino, isso é tão sério, né? Porque como a gente é manipulado por uma máquina, né? Eu brinco que a gente tem que ser muito inteligente, mais inteligente do que ela, para ela não manipular a gente. Mas, na verdade, é uma questão bem ética, né? Porque ela sendo construída para nos agradar, elas nos mantêm ali. Então, várias ferramentas, inclusive até as redes sociais,
Elas são construídas para nos manter ali com conhecimentos de neurociência, de comportamento humano. Ou seja, esse conhecimento está sendo usado para manter o usuário ali mais tempo, para que ele goste da ferramenta e continue usando, e se agradar. Mas isso sendo usado de uma forma, vamos dizer assim, não ética, acaba atrapalhando a vida daquelas pessoas, né? Quando você está ali sempre sendo agradado e ele não critica uma coisa que você pesquisou, a forma que você perguntou, quando ele não fala uma verdade de algo que você consultou só para lhe agradar, a gente não está chegando na verdade, né? A gente está chegando num, num outro caminho que é muito perigoso e que tem muitos desdobramentos quando a gente pensa no trabalho, quando a gente pensa na saúde mental, quando a gente pensa na nossa tomada de decisão. Porque, olha só, a gente toma muitas decisões. Decisões simples, até desde o que vestir de manhã, até comprar ou não comprar um imóvel, fazer um investimento ou não fazer um investimento, se mudar de uma casa, de um bairro para outro bairro. E quando você dá esse poder à IA e ela vai falar que você está sempre certo, que foi a melhor decisão que você podia tomar, mas ela não foi verídica em analisar realmente, porque ela quer te agradar, você, eu deveria comprar essa outra casa, imagina, nesse outro bairro, ou esse valor é o valor correto do mercado, e ela está com vários vieses ali atrás, várias formas de agradar embedded, né, que é dentro do código dela, de como ela deve fazer, a gente pode tomar decisões completamente diferentes sendo influenciado e isso é muito sério. Mas bem, como meu amigo trouxe, que as IAs hoje em dia elas são produtos também, então ela tem essa influência e é um vício linguístico até nosso de falar que hoje em dia está mais democratizado. Mas não está, né? Para passar pelo processo de democracia, precisa passar pelo processo de legislação. E as IAs não estão tão bem legisladas. E elas têm um banco de dados. Então, assim, até que ponto a gente pode falar que isso de fato está democratizado, os meios estão democratizados? Olha, que reflexão. Gostei muito do seu ponto, porque o que é ser democrático, né? O que é democratizar uma tecnologia? Realmente, ela está acessível, né? Talvez seja uma palavra melhor para dizer, porque a gente tem ferramentas de mensagem que já está com ela. Todo mundo aqui usa para se comunicar, né? E já está ali. Então, assim, até as pessoas que não são tão digitais, como já usam, né, aplicativo de mensagem para se comunicar, para mandar áudio, e ali já tem IA, tá bem próximo, né? É só você já tá usando o celular para se comunicar, praticamente, né? Mas, realmente, se a gente pensar na velocidade, que é um desafio de todo mundo, tá? Inclusive, semana passada, a ONU teve a primeira reunião global sobre governança de IA. 193 países se reuniram agora. Se a gente pensar enquanto usuário, já faz pelo menos 2 anos que a gente está com acesso, né? Então, imagina aí essa velocidade das empresas que fazem IA, que lançam produtos, que estão nessa corrida do melhor modelo, da entrada no mercado, dos países, né? Estados Unidos com suas empresas ali no Vale do Silício, a China com suas empresas e com muita tecnologia também criando sua própria IA. Porque é uma soberania para o país ter a tecnologia própria, né? E a gente, só depois de 2 anos, tem uma reunião global com todos os países para discutir a governança. Então, não é só um problema do Brasil. Inclusive, quando a gente vê os Estados Unidos, que está aí despontando com as principais IAs, há um conflito entre vou governar e vou deixar os negócios crescerem sem governança. E lá é um grande debate, até porque eles têm uma autonomia diferente da gente, assim, talvez maior ou talvez mais explícita, né? De cada estado ter, esse estado pode, esse aqui não pode. Então, tem muito debate nos países que estão, vamos dizer assim, à frente do nosso, porque a gente não tem um IA
brasileira. E a gente consome, né, as de fora. E essa governança é a passos lentos em comparação com o passo da tecnologia. E isso é um grande desafio e problema, porque justamente os negócios estão colocando no mercado e está todo mundo usando e não tem a velocidade igual de dizer, peraí, mas não dá para ser assim, todo mundo usando sem nenhuma regra, sem nenhum cuidado. Se a gente faz uma analogia com os outros produtos que a gente consome, que tem regulação, medicamento, alimento, produtos sanitários de limpeza, todos eles passam pela a nossa Anvisa. Nos outros países, o órgão disso. E qual é o papel desse órgão? É simples. É dizer, empresa, você não pode botar qualquer produto no mercado porque eu estou olhando para a saúde da população. Então, imagina, por exemplo, um conservante que tem num alimento que ele fica na prateleira porque ele tem conservante. Os conservantes conservam o alimento e o negócio quer que o alimento tenha mais tempo de prateleira porque você consegue vender mais e passar mais tempo para o varejo ali vender. Mas eles fazem mal para a saúde, dependendo da dose. Então, quem é que diz, opa, você não pode botar esse conservante mais do que isso? A Anvisa. Então, a Anvisa está protegendo a gente de consumir um alimento que tivesse num nível de conservante que ia ser mal para a nossa saúde. Mas e com a tecnologia? Quem é que está fazendo isso? Aí a gente está bem atrás. E a gente sabe, né, que a IA pode trazer muitos malefícios. Tem pessoas utilizando como psicólogo, né, para terapia, e de vez em quando sai uma reportagem de coisas horríveis que aconteceram porque ninguém parou para regular a ferramenta para esse uso. O que é que ela vai responder para a pessoa? Eu não sei. Ninguém sabe. E por que a gente não sabe? Porque a gente não tem a visualização dos ingredientes. Ou seja, quando a gente olha ali o rótulo, a gente vê, isso aqui tem isso, 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 tem esse conservante e tal, de um produto. A gente não vê como o algoritmo foi feito, que é qual a transparência do algoritmo. A gente não sabe, a gente está só usando. Como ele foi treinado? Com que dados? E aí, sem ter isso, um especialista não consegue minimamente ter ideia de como ela vai se comportar em algumas situações. E aí, essa ferramenta que está bem generalista, ou seja, que tem as habilidades que a gente usa, ela não está sendo modelada para ser usada como ajudante de psicologia, por exemplo. Então, ela não foi, o que é que ela pode responder, o que é que ela não pode, como ela se deve comportar, que conselhos ela vai dar, que conselhos ela não vai dar e vai dizer, procure um profissional, você está muito mal, você precisa ter aconselhamento médico, ir para um psicólogo. Então, se ela não tiver essas regras ali para aquele contexto, essa é uma palavra boa, que a tecnologia sempre entra num contexto. E a gente saber o que ela vai fazer daquele contexto, ela pode ir para qualquer canto, para qualquer coisa, e a gente está sem controle. Eu ouvi em alguns momentos algumas pessoas debatendo sobre inteligência artificial e dizem que a IA chegou no limite, onde ela fica entre querer lhe agradar e dar a resposta certa, e ela tem dados demais, às vezes é difícil de administrar. Isso é verdade? Depende. E depende por quê? Porque depende da IA, né? A gente tem diferentes empresas com diferentes produtos, com diferentes modelos, ou seja, que é a receita, né, desse IA, como ela foi construída ali, a receita ali dentro, os ingredientes, que são os dados, a gente também não sabe, e o quanto as pessoas já provaram. Por quê? Porque eu faço uma receita, aí eu dou um bolo para 1000 pessoas. Eu quero saber como essas 1000 pessoas estão tendo a experiência com o meu bolo. Aí uma pessoa vai dizer é muito doce, a outra é muito salgada, aí o outro tá muito fofo, a outra eu gosto da cobertura, eu não gosto. Então, quando também essas empresas colocam a ferramenta no mercado e a gente usa, a gente está dando muito feedback para elas. Como a gente usa, para que a gente usa, com que frequência a gente usa.
qual o tópico, qual o assunto. Então, elas acabam tendo uma visão muito clara de como as pessoas estão usando. E essa informação pode ser o que ela retorna para a sua receita e deixa ela ainda mais perigosa, viciante. Por quê? Porque ela sabe o que você gostou. Olha, vamos dar um exemplo. Todo mundo de Caruaru pergunta sobre o São João. Todo mundo pergunta, ou muitas mulheres perguntam sobre que roupa vestir no São João. Aí outras pessoas perguntam que receitas eu posso fazer com milho. Então, tudo isso são informações que ela vai pegando, aí ela pode dizer, agora eu já sei, eu vou alimentar cada vez mais essas pessoas com conversas, sugestões, propagandas e tudo sobre aquilo. E tem um lado bom e tem um lado ruim disso, né? Porque ela pode nos condicionar a algo que a gente não... foi só uma pesquisa, mas como ela viu que estava todo mundo naquela idade pesquisando, daquele jeito, naquela cidade, opa, eu agora vou criar aqui uma estratégia para que essas pessoas continuem usando mais minha ferramenta, porque eu sei tudo que elas gostam. É muito perigoso. Essa minha risada é de nervoso, ou seja, eles conseguem ver tanto o nosso comportamento que a gente, como algumas pessoas dizem, é o produto. Né? Porque a gente, entre aspas, acha que está usando gratuito, mas quando você está usando gratuito, essas aspas é porque não é gratuito, porque você está dando tanta informação para ela que você é o produto. Entende? Então, assim, não é gratuito. E sem uma regulação, isso já acontece até em outras tecnologias, sem ser somente a IA. Porque, por exemplo, pensando numa cidade, o melhor para uma prefeitura, para os legisladores, é entender cada vez mais o que está acontecendo na cidade. Se a gente pensar num tópico, transporte. Hoje, o aplicativo tem mais dados sobre como as pessoas andam e circulam na cidade do que os governos, do que as prefeituras. Por quê? Porque ele está pegando todo o comportamento humano. Então, ele sabe que tal hora, tais pessoas saem desse lugar e vai para aquele lugar. Ele sabe que nos finais de semana as pessoas pegam muito o aplicativo para isso, para aquilo. Porque aí ele sabe porque aqui tem uma festa, como, por exemplo, a nossa grande festa de São João. Então, como as pessoas pegam e circulam no dia a dia, em feriado, em final de semana, por gênero, por idade, por bairro, é muito dado. E aí você consegue ter muita inteligência. Então, um paradoxo, né? Porque essa regulação já vem mesmo antes da IA com aplicativos, ou seja, empresas privadas, que têm mais dados sobre algo que a gente tem muito interesse enquanto sociedade, enquanto governo, mas que o governo não tem. A IA, ela veio agregar muito, de certa forma, o valor, acho que, o criativo das pessoas, né? Assim, é como você disse, também deixa preguiçoso, também limita você de pensar, mas, de certa forma, eu vejo que também agrega ideias a você. E aí as pessoas usam muito da IA para trabalhar e eu vejo muitas pessoas que hoje dependem da IA para trabalhar. Pessoas que geram texto com inteligência artificial para isso e acaba que se torna dependente. Mas e até que ponto é ético usar a IA para trabalhar? Ai, que pergunta boa, mas ela é uma discussão de milhões. Por quê? Porque, por exemplo, o que é ético? Justamente a educação e toda a conduta de trabalho vai precisar discutir isso. Outro dia eu estava conversando, né, que eu tenho orgulho de ter feito o doutorado antes da IA, porque eu tenho uma foto de quando eu limpei minha mesa, eu tinha uma mesa, e como ter muitas abas, você lendo muitos artigos era cansativo, eu imprimia, então eu diria que, sei lá, estava meio que 50%. Eu pegava o papel para ler, para ter uma experiência física, né? E o resto estava no digital. E quando eu terminei, que eu limpei, tinha uma pilha. Aí eu tirei uma foto e eu mostro ela em algumas palestras, tá? A pilha de papers que eu li, né? Artigos científicos que eu li, e a minha tese bem fininha em relação aos papers. Eu tive que fazer tudo isso sem a IA, né?
E é aquele exercício físico como se fosse o personal trainer. Não, você tem que puxar, né, o peso, porque dá trabalho. E era cansativo. E eu tinha que sempre buscar as ideias que estavam ali, que se correlacionavam com o que eu estava fazendo, para demonstrar que o que eu fiz, outras pessoas tinham feito pedacinhos dessa história e que corroborava aquele grande achado, né? E agora, como é que alguém vai escrever uma tese? Vai continuar fazendo tudo isso, tendo uma ferramenta que ajuda, que resume, que busca os artigos. Mas o que é ético, justamente? Qual é o limite de dizer assim, isso aqui ajudou, mas não deixou você preguiçoso e você ainda fez o seu trabalho criativo, crítico, né, cognitivo? E a gente vai ter que encontrar essa resposta, porque liberar tudo isso ou confiar na IA somente não é a resposta. Aí eu digo, né, que seria o outro aspecto, né? Eu fiz tudo manual. O outro aspecto é de dizer, não, toca a IA aí, roda aí o algoritmo, vai dar certo. Não, vai ter sempre que ter uma supervisão humana. Se não tiver, a gente está correndo tanto risco, entregando tudo 100% da decisão, da execução para ela, não vai ser. Então, encontrar esse meio termo é o debate do século, né? Eu lembro que quando eu comecei a usar a IA, eu não conseguia realmente usar ela porque eu não me sentia autora. Outras pessoas não tinham, mas talvez porque eu tinha vindo da parte científica. Eu dizia, eu não me sinto, isso não é meu. Olha isso, era só um post para a rede social, mas eu dizia, não sou eu. É como se eu estivesse assim, roubando e dizendo que algo era meu. Mas a gente sabe que ela consegue pegar o seu jeito de escrever, o seu jeito de se comunicar e que pode espelhar mais você quanto mais ela conhece você. Como você falou de criativo, eu gosto muito do debate do criativo da arte, porque começou-se a colocar para ela gerar imagens no estilo de tal pessoa e eu acho que foi quando a gente pensa que as pessoas estão no hype e não estão pensando, eu fiz, cara, se eu passei por me sentir não dona daquele texto e não querer botar para frente porque eu não me senti autora, imagina se eu tivesse criado um estilo de desenho e visse todo mundo fazendo aos milhões na rede social. Nossa, ia quebrar meu coração. E aí foi quando o pessoal da arte disse, não, esse estilo de desenho, realmente, vocês já viram como tem vários estilos de desenho? Foi a criação humana. Ela está replicando como se fosse uma máquina de Xerox e dando a todo mundo o poder de modificar, né, ali, mas é um estilo da pessoa. E esse debate de que isso não era ético foi colocado. Eu não sei se vocês já testaram, mas você pode pedir, eu quero um desenho no estilo tal, e ela recusa hoje em dia alguns estilos. E essa recusa de dizer, não, eu não posso fazer, é justamente essa ética do direito autoral. Não, foi aquela pessoa, com a mão dela, olha isso, é bem humano, né? Que criou aquele estilo de imagem. Muito único, né? Isso, muito único. Então, se você chega lá, eu quero um desenho, sei lá, estilo Disney ou alguma coisa, não. A Disney passou anos criando esse estilo, né, essa arte. Vamos respeitar, né? A ética respeita essa história. Então, a gente vai debater ainda muito sobre... E a música? Vocês já viram como ela cria música? Eu fiquei chocada, porque eu escutei uma música, e aí eu gostei, e aí eu fui para rede social, e aí eu comecei a achar estranho os vídeos do artista. Sabe que a gente ainda tem um olhar, eu acho, assim, quem trabalha mais ou vê mais, né, do que o público, assim, em geral, né? Eu disse, isso aqui não é imagem real. E aí descobri que eu estava ouvindo um IA. Só que tinha uma imagem humana, vídeos, né, que a gente já faz com IA de uma imagem humana, e que tinha muita gente ali acreditando que aquela pessoa existe. E várias pessoas no comentário dizendo, é IA, é IA, é IA. Quando eu descobri que era IA, eu ainda não sei responder o porquê, tá? Eu desencantei. Eu disse, eu não vou seguir um artista fake.
E isso também vai ser uma questão, né? Incrível que as letras eram belíssimas, ou seja, eu admirei bastante pelas letras e que elas eram muito fáceis de você decorar. Foi isso que também me fez não seguir. Eu fiz, cara, eu escutei, sei lá, 3 dias e a música ficou rodando. E foi quando eu me toquei que era um mecanismo desenhado para que eu, logo, aquela coisa chiclete, aquela música chiclete que o povo fala, todo mundo no instante pega, logo eu decorasse rápido e eu ficasse ali querendo ouvir mais e realmente virasse fã. Mas eu achei que era um mecanismo assim não leal que usou não da arte, vamos dizer assim, pura, do sentimento humano, tal. Foi mais ou menos isso que passou na minha cabeça, né? Mas vai acontecer. E vai acontecer em vários sentidos, né? Desde músicas para o marketing da empresa, sei lá, para... Eu também vi já a parte bonita. Alguém falou para a IA a história da pessoa e disse, cria uma música e presenteou a pessoa. Aí sim. Mas ela teve parte. Isso! Exato. Ela disse assim, porque fizeram com meu pai, tá? Então, contaram a história do meu pai, assim, alguns pontos. E aí a música falava da cidade que meu pai nasceu, das coisas que meu pai gosta, de que ele era uma pessoa legal. E aí eu disse, nossa, que incrível! Isso é um presente lindo. Né? Porque foi construído com o pensamento humano, né? Não foi só a máquina. Então vão ter muitas situações, né? Eu lembrei agora que antigamente a pessoa recebia uma ligação do... Eu acho que vocês nunca ouviram do Disque Mensagens. Aí, parabéns, hoje é um dia especial para você. E eram faixas de gravações que aquelas empresas tinham, né? É como se fosse um grande upgrade. Não, faça uma declaração bem personalizada para Marília, que tem essa história, que gosta disso, e você ganha uma música. Aí sim. E isso também é aquele medo que as pessoas têm de ser substituídas, né? Porque, por exemplo, acho até engraçado, quando eu entro no Instagram, e aí você pesquisar, sei lá, música para irmão, e aí vai ter um monte de música de inteligência artificial com uma letra genérica sobre irmão. E aí, assim, às vezes a pessoa buscava isso e não tinha. E aí entrou nesse vácuo, colocou músicas para irmão lá, e aí supriu a necessidade. E aí a pessoa que não tem entendimento disso, às vezes acredita que é um artista verdadeiro, humano, e coloca lá. E eu acho que isso, de certa forma, gera uma revolta. Assim como teve a greve dos roteiristas em Hollywood, também por causa da inteligência artificial. Foi? Né? Então, foi porque as pessoas estavam passando a fazer roteiros com a IA. Né? Então, vem o medo de ser substituído pela inteligência artificial. Será que isso é possível de acontecer? Alguns discursos dizem, não, se acalma, vai estar tudo certo. Bem no extremo de não se preocupa, você não vai ser substituído. Não acho que é por aí. E o outro é do desespero, né? Não, todo mundo vai ser substituído, você tem que sair correndo e que não sei o quê. Tem algumas pessoas que ganham com o discurso de, não, fica tranquilo, você não vai ser substituído. Bom, às vezes ela está num lugar muito confortável para falar isso e ela não vai ser substituída, ela é o dono da empresa. Então, não vai ser substituído. E o outro do desespero, às vezes, é interessante para as empresas te desesperar para você usar mais, para você comprar cursos. Nossa, tem muita gente vendendo muita coisa a partir desse desespero. Eu acho que vai realmente mudar muita coisa em muitos mercados e vai atingir algumas posições, é inevitável. E aí, o desafio está em cada um fazer essa análise ou você buscar aquela pessoa que está fazendo aquela análise no mercado. Porque a gente não precisa ir tão longe assim. Vamos imaginar um caixa de supermercado. Ele continua existindo, mesmo tendo outras opções que a gente tem. A gente tem como passar no autosservice, que você para naqueles totemzinhos, né, e você mesmo passa. Aquilo ali substituiu algumas pessoas. É uma tecnologia. Quanto você pode comprar online e receber em casa, você nem pisou no supermercado. E ainda nem só substituir o caixa, né? O cliente foi embora, porque sim, eu não quero mais ter que gastar tempo indo lá no supermercado. E dispensa o espaço físico. Isso, dispensa completamente o espaço físico, perfeito. Quanto também eu já vi um modelo que tem lá fora, e que não sei o quanto tem aqui, que é você tá andando no supermercado, que é o sonho, né? E você vai botando as coisas no carrinho
e ele já foi consumindo os dados do que você botou no carrinho, porque tem sensores, porque tem câmera, porque tem tudo, e você passa sem precisar passar no caixa. Você paga, porque já se sabe tudo que você botou no carrinho, um valor. Aí também substituiu completamente o caixa, né? Então, e ainda tem outro, ó, vamos pensar em outro. Ainda tem os condomínios e os prédios que tem um pequeno mercadinho dentro, que também tem câmera, não sei se vocês já viram, que você vai lá, pega o produto, você diz, peguei aqui, tem lá a telinha, peguei um biscoito, e você paga o que, vamos dizer, se previne de alguém levar, porque tem sempre câmeras. E você deixou também de ir para o supermercado, de passar no caixa. Então, assim, a tecnologia vai sendo aplicada em negócios, em todos os mercados, e vai substituindo algumas posições. E você tem que descobrir ali aonde é que está você na fila do pão. Porque se você era caixa, sim, vai estar sendo substituído. Se você pensar num banco físico também, a gente tem bancos digitais que não tem uma sede física. Então, toda a equipe daquele banco não é de caixa, de atendente, de posso ajudar. Não é. É da equipe de tecnologia, experiência do usuário, de resposta de suporte mais online, que tem parte humana, parte IA respondendo para ajudar. Então, é uma outra experiência de banco. Então, se você pensar num banco digital, o caixa nunca nem existiu, né? Então, ele já foi substituído antes mesmo da IA. E isso vai acontecer em vários mercados e você tem que entender aonde você quer, aonde você está, para entender como você vai ser atingido. Mas, como tudo vai se remodelar, eu acredito que vai ser como a gente saber inglês, matemática, você saber IA e as escolas vão, as faculdades já estão colocando em todo qualquer curso, porque a ferramenta, né, pode ser usada em qualquer profissão. E eu acho que depois vai descer para a escola, igual a gente aprende português e matemática, e aí, vamos dizer, a próxima geração, né, que é tão rápido, 2 gerações daqui, mais ou menos, já vão entrar no mercado tendo as noções básicas.